Olá, meus amigos e minhas amigas do curso do Apocalipse de João. Paz e bem. Então, nós demos uma parada aqui nos vídeos, também nos encontros, no mês de dezembro e janeiro, e agora estamos retornando de novo. Nós já estamos no 28º encontro, e nós vamos até o 37. Então, falta 9 encontros ainda. Alguém chama também de aula, certo? Ou de vídeo, mas estamos estudando o Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e refletindo desde o Antigo Testamento até chegar no Apocalipse. Praticamente uma visão geral de toda a Bíblia, partindo sempre do livro do Apocalipse. Então hoje, vocês podem abrir a Bíblia de vocês aí, no capítulo 16 do livro do Apocalipse, do versículo 1 ao 21. É o capítulo inteiro que nós vamos refletir. Nós vamos ler ele já já, né? Então, a gente vem trabalhando, nós já vimos 3 blocos, né? O livro do Apocalipse, então ele tem 5 blocos. O primeiro bloco é o capítulo 1, aonde João abre 3 chaves para nós entender o livro do Apocalipse, né? Ele abre a porta do livro, que é para a gente entender o que é o Apocalipse, e ele explica para nós o que é a Trindade e também sobre Jesus Cristo. Depois do capítulo 2 e 3, é as cartas. João escreveu 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor. E essas cartas, todo tem uma promessa e também tem um destinatário, vamos dizer assim. Depois do terceiro bloco, é do capítulo 4 ao capítulo 11, que é chamado de Novo Êxodo, aonde o João, lá no capítulo 4, ele fala que ele subiu até o céu. E lá do céu, ele ficou olhando aqui embaixo, para ter uma visão melhor das coisas de Deus. Aí dentro desse bloco, repetimos também o livro do selo e depois os 7 selos, né? 7 selos. E agora nós estamos trabalhando nessa parte agora, né? Que é já o 4º bloco, que é o julgamento de Deus. Então a gente está sempre seguindo esse livro aqui do nosso irmão, que é o Carlos Mester, que é o livro do Apocalipse. Olha aqui, olha. O livro do Apocalipse. O livro da esperança, da coragem e da alegria. Então, abra sua Bíblia aí no capítulo 16 e nós vamos começar. Então, o capítulo 16 vai falar das pragas do Egito. As pragas do Egito é uma nova edição aqui no livro do Apocalipse. E além de ser uma nova edição, ela foi revista e aumentada. Vamos ouvir agora a palavra do Apocalipse que provoca dificuldade em nossa vida. Por exemplo, né, no texto de hoje, tomado ao pé da letra, traz dificuldade. Ele diz que as mortes e as mortandades, a violência e a destruição, tudo é provocado pelo próprio Deus. Tudo visto como castigo de Deus. Na verdade, João está falando das contradições sangrentas do próprio império, o Império Romano. Um império que, na sua violência, assassina, só quer sangue e no fim se afogará em sangue. Será destruído pela violência que ele mesmo criou. O texto descreve também as pragas que o próprio império, vamos dizer assim, né, provoca e realiza. Então vamos conversar sobre isso, beleza? A gente podia pensar assim, ó, vivemos numa sociedade violenta, uma sociedade de ódio, né? Ódio para tudo que é parte. Agora mesmo que estou gravando esse vídeo para vocês aqui, mataram lá
um congonês, um rapaz que veio do Congo, chama Moisés. Vai 4 caras dando paulada no menino até matar. Então, veja bem, são muitos a violência que acontece no dia de hoje. Quando a polícia mata um criminoso, muitos dizem, bem feito, Deus castigou. O que você pensa disso? É assim mesmo? O texto traz a descrição de 7 pragas. Então, durante a leitura, vamos prestar atenção àquilo que a gente... nessas pragas, né? Vamos ver, traz a descrição dessas pragas. Vamos pensar assim, qual a violência em cada praga? Então vamos ler o texto já hoje? Então vamos ler o texto. Acompanha comigo aí bem devagarinho, né? Vamos ler o texto aqui hoje. Ouvi uma voz que vinha do templo, dizendo aos 7 anjos, vão e derrame sobre a terra 7 taças do furor de Deus. O primeiro anjo foi e derramou sua taça na terra. E as pessoas que vinham, ou melhor, as pessoas que tinham a marca da besta e os que adoravam a imagem desta forma, a imagem da besta, vamos dizer, foram tomadas de uma úlcera maligna e penosa. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar tornou-se sangue, com o sangue de um morto. E morreram todos os seres vivos do mar. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes de água, e tornaram-se sangue. Ouvi então o anjo das águas dizer, tu é aquele que era, aquele que é santo. Tu és justo, porque julgaste todas essas coisas, porque eles derramaram muito sangue, e sangue de profetas. Eles desse sangue para beber, eles merecem isso. Então ouvi a voz do altar, sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. O quarto anjo derramou sua taça no sol, e o sol teve a permissão de queimar as pessoas como fogo, e elas ficarão queimadas com esse forte calor. Então blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas. Mas não se arrependeram para dar glória a ele. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o reino dela ficou em trevas, e todos mordiam a língua de tanta dor, e blasfemavam contra Deus do céu, por causa das dores das úlceras, mas não se arrependeram das obras que tinham praticado. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio, o rio Eufrates. Sua água secou, e com isso o caminho do Oriente ficou livre. E vi saindo da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos impuros, pareciam rãs. São espíritos de demônio que realizam sinais e vão ao encontro dos reis do mundo, todo a fim de reuni-lo para a guerra do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que vigia e guarda suas vestes, para não andar nu e para não deixar que veja sua vergonha. Então os espíritos
reuniram-se aos reis num lugar em hebraico que se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou suas taças então no templo com a voz forte dizendo: está feito. Houve relâmpagos, voz, trovões, fortes terremotos. Era um terremoto violento, como nunca havia acontecido, aliás, depois que os seres humanos apareceram na face da terra. A grande cidade se partiu em 3 pedaços, e a cidade das nações caíram. E Babilônia, a grande, foi lembrada diante de Deus, para que o cálice do vinho do furor e da ira de Deus fosse dado a ela. As ilhas fugiram, as montanhas não foram encontradas. Caiu do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedra com mais de 30 quilos. E eles blasfemaram contra Deus, por causa das pragas, dos granizos, por tudo que realizou, eram muito grandes. Olha, pessoal, que texto forte, né? Olha, aqui está mostrando, então, muito fácil da gente entender. O texto, ele está falando que Deus sempre está nos chamando a atenção. O anjo está sempre nos avisando dos perigos, mas nós não presta atenção. Olha, falou aqui quantas vezes, olha lá, o anjo derramou sobre o rio a taça, a água virou sangue, o pessoal nem ligou. O anjo, olha lá, veio úlcera, o pessoal ficou tudo queimado, cheio de ferida. Todo mundo ficou xingando Deus. Mas não se arrependeram dos seus pecados. E ele fala aqui de novo, olha lá, é no versículo 9. E elas ficaram queimadas com forte calor, mas blasfemaram contra Deus. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, o livro do Apocalipse está que nem hoje, né? Olha, quanta coisa está acontecendo. Covid, violência, morte, muita gente desempregado, muita gente passando fome, muitas tragédias naturais, né? Muita casa que cai, pessoa morre, muita coisa ruim. E ninguém está se preocupando com nada. Então Deus, ele sempre dá uma chance para nós. O capítulo 16, então, aqui que nós lemos, forma uma grande unidade com o capítulo 15. Ao descrever a queda da Babilônia, João está lembrando as pragas do Egito. Vocês estão lembrados da praga do Egito? Só você ler lá no Êxodo, capítulo 7, até o 11, vai mostrar que Deus mandou 10 pragas em cima do faraó. E o faraó não se converteu de jeito nenhum. Então não tem jeito. Aí teve que veio lá a morte dos primogênitos. E as pragas do Egito, o que era? Úlcera, sangue, trevas, sapos. E João, ele usa de novo essa mesma imagem. Ele fala do furor de Deus sobre a terra. Ele fala aqui que a terceira, quando foi lançado sobre a terra, né, a terceira sobre os rios de fonte e a quarta sobre o sol. E o pessoal não se converteu. E o Império Romano, que agora persegue, receberá o castigo que merece, ele diz aqui. Porque não é Deus que castiga ninguém. Quem castiga é eu mesmo. Então, assim, os capítulos 15 do Apocalipse e também o 16, né, ajudam as comunidades a abrir os olhos para perceber o julgamento de Deus em andamento dentro dos acontecimentos dolorosos da época. Vocês perceberam? E hoje, como é que está, né? Eu já citei um pouquinho aqui, né? O Covid está aí. O Covid está matando.
muita gente, os profissionais da saúde ficando doentes. E o pessoal tá campo de futebol lotado, quer fazer carnaval, não está nem se preocupando, mas Deus está dando um sinal. Vocês estão lembrados que 2 semanas atrás caiu uma grande pedra lá no lago de Capitólio, onde o pessoal estava andando de lancha. Lá é um lugar muito turístico, muito bonito, lá aparece o céu. Eu já fui lá também. Agora, veja bem, a lancha estava ali e o paredão começou, caiu uma pedra. O paredão caiu terra. E a pessoa, ei, viva, aleluia, viva, 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 aleluia. Aí os outros estavam do outro barco, sai daí, sai daí. E o pessoal não saiu. O que aconteceu? O paredão bateu em cima da lancha. Matou as 10 pessoas que estavam na lancha. E feriu outras pessoas que estavam no barco próximo. Então, pessoal, Deus não faz maldade para ninguém. Deus é o Deus do amor. É o Deus de Jesus. É o Deus que cuida de você. É o Deus que cuida de mim. Jesus é cheio de compaixão. Nesses 2 capítulos, as visões sucedem um ritmo acelerado das descrições das pragas, sobretudo das primeiras, né? Então, essas pragas que vêm, não é Deus que está mandando, né? Aqui Deus está puxando, é igual um pai ou uma mãe que puxa a nossa orelha para nós acordar. Mas às vezes nós não acordamos. Jesus, ele é cheio de compaixão. Vocês já perceberam disso? Ele é cheio de compaixão. Jesus, ele, lá em Marcos capítulo 1, versículo 40, 45, abra lá para vocês verem que cena maravilhosa. O leproso chegou até Jesus e disse, mestre, se o senhor quiser, o senhor pode me purificar. Diz que Jesus ficou cheio de compaixão e disse, eu quero. Foi lá e tocou no homem. E o homem ficou purificado. Jesus falou, vai lá e fala para o sacerdote que você está curado. Meus irmãos e minhas irmãs, o homem não pediu cura, ele pediu purificação. E Jesus ficou cheio de compaixão, curou o homem. Então como é que Deus vai castigar as pessoas? Não. Deus é igual um pai, igual uma mãe, que está nos alertando até que uma hora o castigo chega. Mas não porque Deus mandou, é porque eu mesmo provoquei. Meus irmãos, o que é purificação? Vamos lembrar, vocês sabem o que é o Covid. Quem está com Covid tem que ficar segregado, porque senão vai contaminar eu, vai contaminar você. É o Covid. Aquele tempo, a lepra, era a mesma coisa. Você não podia tocar em quem estava leproso, você pegava a lepra na hora, contamina na hora. Só que tem um detalhe, o Covid é só 10 dias. Você pode voltar. Agora, a lepra não. A lepra, até morrer, não tem cura. Hoje em dia tem. Hoje em dia chama Hanseníase. Graças a Deus que hoje em dia tem cura. Aquele tempo não tinha cura. A pessoa era segregado, era levado lá para o Vale dos Leprosos e colocava, era um buraco bem grande para ele não poder sair de lá. É como se fosse uma prisão. E lá ficava até morrer. Aí aquelas mulheres piedosas descia água lá para eles, ó, eu estou até aqui cagado, ó, descia água lá para eles numa corda e descia pão também, e eles ficavam lá todo cheio de ferida, esperando a morte chegar. Jesus não quer isso para você, né? E nem para mim, e nem para ninguém. Então, pessoal, o capítulo 15, né, de 1 a 8, que iniciou a contagem regressiva da destruição do império. O império só quer o mal. Aí ouve-se uma voz que dá uma ordem. Derramai pela terra as 7 taças do furor de Deus.
Várias vezes foi anunciada a hora do furor de Deus, mas o pessoal não acreditou. Está aqui, vocês viram, né? 7 vezes foi avisado. E foi avisado também lá no capítulo 4. Lá diz assim, ó. João subiu até o céu, capítulo 4, versículo 1. E ele falou assim, ó, ele falou assim, olha, é o que devem acontecer. Devem é uma coisa, o que vai acontecer é outra coisa, tá? Não é que tem que acontecer não essas coisas. Devem, mas você pode prevenir para não acontecer. É igual, eu posso pegar Covid? Posso. Mas se eu tomar vacina, e se eu lavar minhas mãos direitinho e evitar, eu não vou pegar. Concorda comigo? Então aqui, olha, no capítulo 16, versículo de 2 a 4, vai falar então das 3 primeiras pragas, sabe? 3 primeiras pragas. Vai falar em sequências rápidas, né? Que toda as 3 primeiras pragas atingem a terra, o mar, o rio e as fontes. São as pragas do Egito. O versículo de 5, versículo de 5 a 7, vai falar de um canto aqui, olha lá. Grande e maravilhosa são as obras do Senhor Deus, Todo-Poderoso. Teus caminhos são justos e verdadeiros, Rei das nações. Tá vendo? Aqui é um cântico litúrgico, né? Um cântico litúrgico. E depois do 8, aqui é versículo 8 e 9, fala da 4ª praga. A praga, o que que é? O anjo despeja sobre o sol. Aqui, vou ler para vocês aqui, olha lá. O 4º anjo derramou a taça sobre o sol e o sol começou a queimar todo mundo. Mas o pessoal não se converteu. Depois do versículo 10 a 14, o 5º anjo derrama a sua taça. E agora ele vai sobre o trono da besta. Ele vai derramar onde estão os poderosos. E os poderosos não aceita nada. O versículo 15, pessoal, Jesus dá mais uma chamada de atenção aqui, olha lá. Ele vai falar assim, olha lá. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que vigia e guarda suas vestes, para não andar nu e para não deixar que vejam suas vergonhas. Então, versículo 15, Jesus chama a atenção, mas o povo não se converte. Então, aí o versículo 16, 17 a 21, aí vem a grande tragédia, que a taça é derramado, seca a água, queima as pessoas e tudo. Mas no final ele diz assim, olha lá, no final ele diz assim, ó, caiu do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, pedra com 30 quilos, mas eles não se converteram. Aí não tem jeito, né, pessoal? Você chama a pessoa, você conversa com a pessoa, mostra a Bíblia, lê. A pessoa não quer, então não tem jeito. Então Jesus não faz nada de mal para ninguém. Jesus é pai. Jesus é mãe. É pai e mãe. Mas Jesus pode tratar todo mundo igual? Não pode. Não dá para tratar todo mundo igual. Sabe por quê? Porque nós não somos iguais. Você podia dizer assim, mas por que Jesus não perdoou eles? É porque eles não quiseram. Se você não quer Jesus, se você não aceita Jesus, meu irmão e minha irmã, Jesus não vai ter, não tem jeito. Vem o fogo, queima. Vem a doença, mata. Vira lepra, vira tudo. Não tem jeito. Você não quer, eu não quero. Então nós temos que buscar a Jesus. E ele fala que é feliz aquele, né? Feliz aquele que acompanha, aquele que entende. Então Jesus não pode tratar as pessoas igual, porque não é igual. Nós não somos iguais. Vamos dar um exemplo aqui? Uma mãe tem 3 filhos. A mãe ama os 3 filhos. Mas 2 filhos sai fora de casa, vai embora, abandona a mãe.
A mãe fica sentida, fica chorando, não sabe onde o filho está. E um está com ela ali. Ela vai cuidar daquele. Porque aquele que é ela, cuida e vai viver com ele, sentindo tristeza dos outros dois que abandonou ela. Assim é a igreja. A igreja deve cuidar de todos. Mais um outro exemplo. Uma mãe tem 3 filhos. 2 está bem, está com saúde, está bem com a mãe também, mas o outro está doente, está sem emprego, sem comida. A mãe vai cuidar de quem? Ela gosta dos 3, mas ela vai cuidar daquele que está com fome, daquele que está sem comida, daquele que está abandonado. Então não é igual. 2 está bem, um não. Agora, quando os 3 filhos estão igual, aí ela vai tratar os 3 igual. Então, meus irmãos, já chegou a hora, 25 minutos de estudo, e daqui a pouco nós já vamos mandar um outro vídeo, que é o capítulo 17, que vai falar da grande prostituta Babilônia. E Babilônia aqui é só um nome simbólico, porque eles não podiam falar claramente o nome de Roma. Babilônia aqui é Roma. Então vamos ficando por aqui. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo encontro, que agora é o capítulo 17. E que Deus sempre cuide de nós.